Eu quero te mostrar um número. Um número pequeno, quase ridículo, que vai mudar completamente a forma como você enxerga progresso, crescimento e distância entre quem você é hoje e quem você quer ser. Esse número é 1%. Não 10. Não 50. 1% de melhoria por dia. Parece tão insignificante que a maioria das pessoas nem se dá ao trabalho de tentar. Por que se esforça por algo tão pequeno? Que diferença 1% pode fazer? A matemática vai te surpreender. Se você melhorar 1% a cada dia durante um ano, você não fica 365% melhor. Você fica 37 vezes melhor. 37 vezes. O mesmo você, com a mesma vida, fazendo apenas 1% a mais por dia, se torna irreconhecível em 12 meses. Esse é o poder do efeito composto. E hoje você vai entender não só a matemática por trás disso, mas a neurociência, a psicologia e, mais importante, o sistema prático para aplicar isso em cada área da sua vida a partir de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho. Aqui a gente não vende ilusão de transformação instantânea. A gente te dá ciência real para construir resultados reais. Agora vamos ao que interessa. Em 2002, um homem chamado Dave Brailsford assumiu como diretor de performance do ciclismo britânico. A Grã-Bretanha era uma potência irrelevante no ciclismo mundial. Em 100 anos de história do Tour de France, nenhum britânico havia vencido a prova. O equipamento das equipes britânicas foi comprado por outras nações por vergonha de ser associado a elas. Dave Brailsford chegou com uma filosofia que chamou de agregação de ganhos marginais. A ideia era simples e revolucionária ao mesmo tempo. Se você identificar cada componente mínimo de tudo o que envolve o andar de bicicleta e melhorar cada um deles em apenas 1%, a soma dessas melhorias marginais produziria um ganho extraordinário. E foi exatamente o que aconteceu. A equipe britânica começou a otimizar tudo. O peso dos assentos. O ângulo dos guias. O tipo de massagem que os ciclistas recebiam após as corridas. A temperatura do quarto de hotel para maximizar o sono. O gel antibacteriano específico para lavar as mãos e reduzir infecções. Cada coisa, melhorada em uma pequena fração. Em 5 anos, a equipe britânica conquistou 60% das medalhas de ouro disponíveis nas Olimpíadas de Pequim. Nos 10 anos seguintes, os ciclistas britânicos venceram o Tour de France 5 vezes. O poder é irrelevante para a dominância absoluta do ciclismo mundial, não por causa de uma revolução, mas por causa de acumulação de pequenas melhorias consistentes. Essa história não é sobre ciclismo. É sobre o princípio mais poderoso de crescimento que existe, e que funciona em absolutamente qualquer área da sua vida. Mas antes de continuar, preciso que você entenda que esse princípio é tão difícil de aplicar, porque se fosse fácil, todo mundo já estaria fazendo. O problema não é intelectual. Você já entendeu a matemática. O problema é psicológico, e tem um nome: viés do presente. O seu cérebro é biologicamente programado para valorizar recompensas imediatas e desvalorizar recompensas futuras. Quando você melhorou 1% hoje, o resultado desse esforço é completamente invisível. Você não vê nada. Não sente nada. Não há nenhuma evidência tangível de progresso. E o seu cérebro, que foi projetado por milhões de anos de evolução para buscar feedback imediato, interpreta isso como um sinal de que o esforço não vale a pena. É por isso que as pessoas abandonaram os hábitos na segunda semana. Não porque não funciona, mas porque funciona lentamente demais para que o cérebro consiga perceber. Você planta a semente e espera uma árvore no dia seguinte. Quando não aparece, acho que a semente era ruim. A solução não é ter mais paciência, paciência é passiva. A solução é entender profundamente o que está acontecendo embaixo da superfície durante o período em que os resultados ainda são invisíveis. Porque muita coisa está acontecendo. Existe uma característica que os cientistas chamam de plataforma latente de potencial. Imagine um cubo de gelo numa mesa. A temperatura do ambiente é inferior a 1 grau. Nada acontece. Você está sobe para 0 grau. Nada acontece. Você está sobe para 1 grau. O gelo derreteu completamente.
De fora, parece que nada aconteceu, nada aconteceu, nada aconteceu, e de repente tudo aconteceu. Mas o aquecimento estava ocorrendo o tempo todo. O trabalho estava sendo feito. O resultado só não era visível até cruzar o limiar crítico. Seus hábitos funcionam exatamente assim. Você treina, estuda, pratica, melhora 1% por dia, e durante semanas, talvez meses, os resultados externos são invisíveis. Mas internamente, as conexões neurais estão sendo formadas. A competência está sendo construída. O hábito está sendo instalado. E quando você cruza os limites, os resultados parecem de forma que parece súbita para quem observa de fora, mas que na verdade é o produto de um longo trabalho acumulado que ninguém via. A maioria das pessoas abandona exatamente antes de cruzar esse limiar. Desiste no platô. Para de ver a planta 3 dias antes de ela brotar. Deixa o like agora se isso está fazendo sentido para você. Cada like ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E me conte nossos comentários. Qual é a área da sua vida onde você mais precisa aplicar a atenção do 1%? Saúde, finanças, carreira, relacionamentos? Comenta aqui. Agora vou mostrar como aplicar a mentalidade do 1% de forma prática e sistemática nas 5 áreas mais importantes da vida. Na área da saúde e do corpo, a mentalidade do 1% significa parar de buscar uma transformação radical que você não vai sustentar e começar a fazer pequenas melhorias consistentes que você vai manter. Não significa ir de sedentário à academia todos os dias, significa adicionar 10 minutos de caminhada hoje. Não significa mudar toda a alimentação de uma vez, significa substituir um item processado por um natural hoje. Não significa dormir 8 horas perfeitas amanhã, significa dormir 15 minutos mais cedo esta semana. Cada uma dessas mudanças parece ridiculamente pequena. Mas cada uma delas fortalece um caminho neural, cria uma identidade de alguém que cuida da saúde, e cria o impulso que torna a próxima pequena mudança mais fácil. E na próxima. E na próxima. Até que um ano depois você olha para trás e não regular quem era. Na área das finanças, o efeito é talvez mais matematicamente evidente do que em qualquer outra área. Warren Buffett, considerado o maior investidor da história, acumulou 97% de toda a sua riqueza depois dos 65 anos, não porque ficou mais inteligente na velhice, mas porque o efeito composto de seus investimentos simplesmente tinha mais tempo para operar. O segredo de Buffett não é genialidade, é consistência extrema ao longo de um tempo extremamente longo. Para você, a mentalidade de 1% nas finanças significa economizar qualquer valor hoje, mesmo que pareça insignificante, e aumentar esse valor em 1% consistentemente. Significa um aprendizado conceito financeiro por semana. Significa reduzir um gasto desnecessário por mês. Uma riqueza não é construída em picos de esforço, é construída em margens de consistência. Na área das habilidades e da carreira, 1% diário é uma diferença entre amadores e especialistas. Anders Ericsson, o pesquisador que pesquisou a excelência por décadas, descobriu que a diferença entre os melhores do mundo e os muito bons não é talento, é quantidade e qualidade de prática deliberada acumulada ao longo do tempo. Os especialistas são pessoas que melhoraram um pouquinho mais por um tempo um pouquinho mais longo. É tudo. Isso significa que qualquer habilidade que você queira desenvolver, escrita, oratória, programação, liderança, vendas, qualquer coisa, está ao seu alcance. Não imediatamente, mas naturalmente, se você aplicar consistência ao longo do tempo. 30 minutos de prática deliberada por dia durante um ano é mais de 180 horas de desenvolvimento de habilidade. Isso transforma amadores em competentes e competentes em especialistas. Na área dos relacionamentos, 1% significa uma mensagem a mais para as pessoas importantes. Uma pergunta a mais de interesse genuíno. Uma escuta a mais sem o telefone na mão. Uma demonstração de afeto a mais por dia. Os relacionamentos profundos não são construídos em grandes gestos dramáticos, são construídos na acumulação de micromomentos de presença e cuidado ao longo do tempo. E da mesma forma, os relacionamentos se deterioram, não em grandes crises, mas no acúmulo de micromomentos de descoberta e distanciamento.
Na área da mente do autoconhecimento, o 1% significa uma página a mais lida por dia. Uma reflexão a mais escrita no diário. Uma pergunta difícil a mais feita a si mesmo. Um padrão de pensamento a mais contribuição com consciência. A sabedoria não é uma revelação súbita, é um acúmulo lento de pequenas percepções que, ao longo do tempo, formam uma compreensão profunda de si mesmo e do mundo. Agora preciso te mostrar os 3 inimigos do 1%, porque conhecer o princípio não é suficiente se você não sabe o que vai tentar te fazer abandonar no caminho. O primeiro inimigo é a comparação com os outros. Quando você compara seu capítulo 1 com o capítulo 10 de outra pessoa, a mentalidade de 1% parece insuficiente. Por que melhorar 1% se aquela pessoa já está a quilômetros à frente? O antídoto é simples, mas exige prática. A única comparação relevante é entre você hoje e você ontem. Você é o melhor do que estava? Enquanto? Esse é o único cartas que importa. O segundo inimigo é uma inconsistência episódica. Muita gente aplica a atenção do 1% por 2 semanas com intensidade e depois abandona por um mês. Efeito composto não funciona assim. Ele exige consistência, não perfeição, mas consistência. Um dia perdido não atrapalha o progresso. Mas semanas de ausência desfazem. A regra é nunca perder 2 dias seguidos. Um dia você falha, é humano. 2 dias seguidos e você está construindo o hábito de não fazer. O terceiro inimigo é a busca pela melhoria certa. Muitas pessoas passam tanto tempo escolhendo o hábito perfeito, o sistema ideal, a estratégia ótima, que nunca começa. O melhor hábito que você pode ter é o que você realmente vai fazer. Comece imperfeito. Melhore em movimento. O 1% de amanhã será melhor que o 0 de hoje, independentemente da melhoria que você escolher. Deixa eu te dar o sistema completo para implementar a mentalidade do 1% a partir de amanhã. Todo domingo à noite, você reserva 15 minutos para uma revisão semanal simples. Você escolhe uma área da vida, saúde, finanças, carreira, relacionamentos ou mentalidade, e identifica uma melhoria de 1% para se inscrever na semana seguinte. Só uma. Pequeno, específico, mensurável. Não melhorar a saúde, caminhar 10 minutos toda manhã antes do café. Não aprender mais, ler 20 páginas todo dia antes de dormir. Todo dia, você registra se fez ou não fez. Sem julgamento. Sem drama. Só o registro honesto. Com o tempo, você vai ver uma sequência de consistência se formar, e essa sequência se torna, ela própria, uma fonte de motivação. Você não vai querer quebrar a corrente. A cada mês, você olha para trás e avalia: melhorei em relação ao mês anterior? Quanto? Em que direção estou indo? Esse retrospectivo mensal é o que te permite ver o progresso que o dia a dia se torna invisível, e é o que você mantém no jogo quando a motivação naturalmente oscila. Quero te deixar com um pensamento que carregue comigo e que mudou a forma como encaro cada dia. Você vai envelhecer de qualquer maneira. O tempo vai passar independentemente do que você fizer. A questão não é se você vai chegar no futuro, é como você vai chegar. 1% melhor por dia durante um ano é 37 vezes melhor. 5 anos de consistência criam uma vida que parece irreconhecível para quem você é hoje. O trabalho não precisa ser dramático. Não precisa ser heróico. Não precisa fazer nem exaurir. Precisa ser consistente. Pequeno. Diário. E precisa começar agora. Seu desafio de hoje: escolher uma área da sua vida e definir uma melhoria de 1% para implementar amanhã. Uma coisa. Pequena. Específico. E me conte aqui nos comentários qual é essa coisa, porque quando você declara publicamente, seu cérebro registra o compromisso de forma completamente diferente. Se esse vídeo te motivou, compartilha com alguém que está esperando o momento certo para começar, porque o momento certo é agora, e o passo certo é pequeno. Se você se inscrever no canal e ativar o sininho, toda semana a gente traz conteúdo como esse para te ajudar a construir a versão de você que você sabe que é possível. Até a próxima!